Sejam bem-vindos. Hoje eu tô dentro do Fusca para gravar um vidinho e eu vou gravar a recomendação que o inscrito Pedro Henrique fez, que é a recomendação para falar sobre o impacto, do final do Guerra Infinita em Agents of S.H.I.E.L.D. Então já vamos para a vinheta e já era. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para um outro vlog que eu fiz falando sobre Guerra Infinita e Agents of S.H.I.E.L.D., como essas coisas elas poderiam se conectar. Deixa eu deixar isso aqui no canto que eu tava com o tablet no colo. Como essas duas mídias poderiam se conectar, já que elas fazem parte de um mesmo universo. Para quem viu aquele vídeo já sabe que lá eu já havia citado que Agents of S.H.I.E.L.D. havia um loop, esse loop ele estava sendo quebrado, mas do mesmo jeito que aconteciam coisas que quebrariam o loop, existiam coisas que tornavam o loop que leva ao fim do mundo válido. E eu até citei que o segundo Destruidor de Mundos ele já havia deixado de existir ali na série. Porém, no episódio que foi exibido no mesmo dia em que houve a estreia do Guerra Infinita, recontou que nós já tivemos a morte da Ruby, que era a Destruidora de Mundos, ali no caso seria a segunda, porque a primeira citação, como eu disse, era a Quick, ou a Daisy Johnson, ou Tremor, como você preferir. Só que no caso esse episódio nos mostrou um terceiro Destruidor de Mundos, que ali dentro do discorrer da série, entrou na máquina da Hydra, que é uma réplica do Super Soldado. E ela serviu, então, para criar o terceiro Destruidor de Mundos. Só que nesse caso, acabou criando uma coisa que já havia vindo sendo dita na série há muito tempo, que era o Graviton. O Graviton é um vilão das HQs que, como eu já disse no outro vídeo, ele é constituído de Gravitonium e ele também tem seus poderes baseados no controle de gravidade. Nesse episódio, com a invasão alienígena finalmente acontecendo, que no caso é uma invasão dos mercenários espaciais Remorá, nós tivemos o discorrer da jornada de Talbot, que após ser isolado, de acordo com as loucuras que ele fez também, acabou achando um jeito de consertar as coisas como ele disse para Coulson que faria. Então ele entrou na máquina do Destruidor de Mundos e teve 100% do Gravitonium em si mesmo. Então, isso acabou criando, de uma maneira subjetiva, o vilão Graviton dentro da série Agents of S.H.I.E.L.D. E agora, como isso se conecta com Vingadores Guerra Infinita, ou como Vingadores Guerra Infinita pode interferir no final da série, que ela já está ali nos seus últimos episódios. Ela acaba no episódio 22, que tem o nome de O Fim, ou O Final. Tendo em vista que eles estão lutando simplesmente para impedir esse loop de continuar acontecendo, o fato da gente ter tido a primeira Destruidora de Mundo, a segunda Destruidora de Mundo e o terceiro, e o Coulson, ele tá vivo, e das coisas que faz com que o loop aconteça é ter o Destruidor de Mundos e ter o Coulson. Em nenhum momento é dito que ter a Daisy no presente é o que vai destruir o mundo. É dito que existe um Destruidor de Mundos e a vida do Coulson é uma das coisas também que levam a esse loop. Então, do meu ponto de vista, para chegar ali no final e ter um final impactante mesmo na série, um final que, por exemplo, eu acho que ninguém vai esperar. Vou esperar o carro passar. Esse passou arregaçando mesmo, meu irmão. Esse passou a mil. A ligação mais bacana que poderia acontecer temos a consequência do estalar de dedo de Thanos também influenciando ali na equipe do Coulson ou nas pessoas que estão ao redor de alguma forma. Como, por exemplo, já que para a Terra não ser destruída e para não acontecer o loop, o Coulson não poderia estar vivo e o Destruidor de Mundos também não, esses dois personagens em si deveriam ser personagens que desaparecem como consequência do estalar de dedo de Thanos. Ou o mais louco, porque uma das únicas personagens que sobrevivem na Terra do Amanhã em Agents of S.H.I.E.L.D. é a Yo-Yo. Então uma das coisas que seria bacana também no último episódio para quebrar o loop seria o desaparecimento da Yo-Yo. Porque mesmo não tendo, como que eu posso dizer, relação direta
dela. Com o fim da Terra, ela é a única personagem ali da equipe do Coulson, tirando a May, que é uma outra coisa, que ela continua viva na Terra do Amanhã e está sendo usada pelos Chris. Então eu acho que isso deve acontecer com a Yoyo ou com o Coulson e o Talbot como Graviton. O da Yoyo é o seguinte, porque ela do futuro, ela já tá bem alterada. E ela fala sobre o Loop, sobre o Coulson e tudo mais. Só que aí, pelo menos pra mim, deu a entender uma coisa também. Que esse negócio dela saber o que vai acontecer, a deixa louca. Tanto que ela começa a cometer os atos que ela comete lá. Ela vai fazer a loucura, ela perde os braços, depois ela começa a ficar piradona. Ela vai lá e ela mata a Ruby, sem saber de fato se era a Ruby que ia destruir o mundo, porque ela não sabia o quanto de Graviton a Ruby tinha. Ela não sabia detalhes. Ela sabia algumas coisas que ela do futuro disse, mas não a veracidade das coisas e nem de fato como ela poderia impedir. Então ela está tentando impedir por conta. Como o episódio final ou dá uma entrada para uma nova temporada, um novo arco dentro de Agents of S.H.I.E.L.D., é ter essa consequência de alguma forma ali dentro da equipe do Coulson. Uma coisa que é importante se levar de Guerra Infinita é que Thanos fez com que metade do universo desaparecesse com seu estalar de dedo. E ele menciona que quando ele tivesse terminado tudo, metade da humanidade ainda restaria. Só que a metade da humanidade de cada planeta. Nós já vimos isso como exemplo mesmo com os Vingadores originais ficando e outras pessoas ficando ali. Mas vimos também que pessoas importantes do círculo ali de Vingadores, elas também sumiram, como é o caso do Nick Fury. Tipo, Maria Hill não apareceu tanto, mas ela também é uma parte. Mas a parte mais importante dos Vingadores, que faz parte dos originais, que é o que criou os Vingadores, é o Nick Fury. Então ele sumir já dá essa base de que sumiram pessoas que dão o total da humanidade de cada planeta. E não, tipo, você pega o universo como um todo e parte ele no meio e metade some e metade fica. Então é metade por planeta. Obrigado, Pedro Henrique, pela sugestão. Eu agradeço a companhia de todos. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar nas redes sociais. A gente se encontra no próximo vídeo para falar mais sobre essas coisas. Nesse vídeo eu não fui muito pro lado da Guerra Infinita porque eu queria mais Agents of S.H.I.E.L.D. pra gente ver como isso poderia se encaixar ali na série, né? Porque por exemplo, lá no Guardiões da Galáxia a gente conheceu muito sobre mercenários, esse tipo de coisa, mercenários espaciais. E aqui em Agents of S.H.I.E.L.D. a gente já tem a apresentação de uma raça diferente que é os Remorás. Então aí fica meio implícito se o que Kova mostrou para Coulson era uma nave de um minion de Thanos ou era realmente um jeito de criar uma situação e usar a nave dos Remorá como manobra, porque ela é a única nave que aparece ali. Mas seria muito mais legal se fosse uma visão da nave de Thanos e os Remorá só vão para a Terra para pegar o que eles querem, que no caso é o Gravitonium, são alguns inumanos e tudo mais, né? Então, eu fico por aqui, a gente se encontra na próxima. Falou, valeu, até mais e tchau!